poderoso, é soberano. E se você pesquisar como foi composto esse hino, é maravilhosa a história desse hino. Depois moço pesquise, estudem a respeito desse hino grandioso, como foi composto. Deus é soberano. Amém? Vamos ouvir também o missionário Thalia com saudação. Amém? Aleluia. Boa noite, a paz do Senhor para todos, irmãos e irmãs. Eu estava meditando e realmente, como é grande. Eu particularmente, eu gosto de viajar de avião, não pelo aperto, que a gente vai de classe econômica, né, me apertar. Toda vez, assim, não são muitas vezes, mas quando eu vou ao Brasil, eu não sei, mas particularmente eu fico mais sensível, né? Porque quando aquele trem sobe, né? O trem chamado avião, você fica tão longe da terra e tão próximo assim, né, do céu, né? E você começa a ver, você não olha mais nada ali embaixo. Tem que ter muita fé. Mas assim eu começo a pensar na grandeza de Deus. Eu falei, mas como que é longe, como que o universo é grande, a terra é imensa, muitas horas dentro de um avião, dentro de um voo, e eu penso, que Deus grande, tudo isso aqui, e ainda dá sabedoria ao homem para fazer um negócio desse, flutuar no ar, é muita grandeza de Deus, né? Então eu fico meditando, você tem tempo de sobra de meditar na grandeza do Senhor, e ali a tua fé, colocar em ação a tua fé, orar pelo piloto, para Deus conduzir aquele trem em segurança, né? E graças a Deus, eu primeiro quero expressar aqui a minha gratidão a Deus, né, por ter nos proporcionado nessa oportunidade, né, está sempre nos nossos planos de visitar nossos pais, planos meu e do meu esposo, né, graças a Deus, de vez em quando ir lá, faz sempre, mas a gente planeja sempre, né, para que possamos passar um tempo com eles, quando estão bem, com saúde, e isso faz bem, né, tanto para eles quanto para nós. Então eu quero expressar aqui a Deus a minha gratidão. Aleluia. Por nos proporcionar isso, né, conseguimos uma mega de uma promoção, e isso é bom, né, porque assim, os preços que estavam de passagens, né, quem recentemente comprou aí sabe que estavam caríssimas, mas nos abençoou com uma big de uma promoção, que conseguimos até trazer a minha sogra, que os irmãos vão conhecer, a mãe do meu esposo está aí, hoje não, ele não está, mas ele está bem, tá? Foi um imprevisto que ocorreu hoje, eu falei assim, então eu só, mas ele está bem também, meu esposo, graças a Deus. E eu quero, primeiramente, eu posso dar um testemunho, depois eu quero deixar só um versículo para encerrar aqui a minha fala. O nome é que, por exemplo, quando nós fomos, assim, tudo ocorreu tranquilo, gente. A viagem foi boa, né, sem imprevisto. No Brasil também, tudo tranquila. Ficamos um mês em São Paulo com meus pais, mais um mês em Mato Grosso com minha sogra. E tudo correndo perfeito, né? Aí chega o retorno. Precisamos retornar ao Japão. Então, no previsto íamos para São Paulo. Chegamos lá 14h. Nosso voo para o Japão era só de madrugada, 1h30. Então, nesse período, vamos passar mais um tempo com meus pais. Tá certo? Então tá, descemos no aeroporto. Uma baita de uma chuva. Lá, caiu aquela chuva de São Paulo, que quem é de São Paulo sabe que é a terra da garoa, e quando chove, chove pra valer, né? Tá, choveu. Estávamos indo pra casa, não enxergando nada à frente, né? O carro lá devia estar a 10 por hora, 20 por hora, porque não dava para enxergar. Mas foi só um trecho.
Chegamos em segurança em casa, passamos ali à tarde com meus pais. Vamos sair cedo pra gente fazer check-in, todas essas coisas, tal, né? Tudo tranquilo. Aí no meio do caminho encontramos um congestionamento. Ah, mas isso é comum em São Paulo. Sim, é comum um congestionamento em São Paulo, né? Mas pelo horário que nós saímos, não era comum aquele congestionamento. Tarde da noite, mais de 10 horas já, né? Então naquele horário já está mais tranquilo o trânsito. Mas pegamos um trecho lá, parado, mas parado e não andava mais o carro. Todo mundo parado. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Aí pronto, aí que vem no pensamento, vamos perder o voo. Vamos perder o voo. Não para, não anda, não vai. E você não vê fim ali. Tá bom. Aí a temperatura do carro começa a subir, né? De repente, uma fumaça saindo do carro do meu pai. Agora sim, perdemos o voo, né? E aquela fumaceira caindo, ou saindo, né? Falei assim, é melhor encostar o carro. Desliga, encosta, né? Meu esposo, ele entende um pouco de mecânica. Então desliga, encosta, vamos dar uma olhada. Irmão, só me ajuda um copinho de água, só por favor. Porque minha boca está secando muito, não sei se é o ar. E paramos o carro. Aí tava a minha sogra, eu, minha mãe. E numa situação dessa, eu fico quietinha. Eu fico quietinha só falando com Deus, né? Eu olhando para aquela situação, carro esfumaçado, trânsito parado. E eu falei assim, Senhor, dá-nos uma direção nisso tudo, né? Obrigada. Meu pai, meu esposo já tinha descido do carro para ver lá, né? Problemas mecânicos e tal. Aí eu olhando para aqui, eu falei assim, bom, alguém vai ter que levar a gente nesse aeroporto. Eu vou descer do carro e vou pedir ajuda. Tem um monte parado aí, vai fazer isso em São Paulo, pedir ajuda para quem você não conhece. Mas, diante disso, é a única coisa. Aí pergunta para uns, tá indo para Guarulhos? Ah, não tô indo para trabalho. Aí tá, pedimos para uns 3 lá, ninguém disponível. Lá, vamos esperar, né? Vai aparecer. Aí ele lá mexendo no carro e eu só olhando assim. Que eu olhava a primeira cara do indivíduo, né? Via se tinha espaço, porque tinha que ter espaço para 3 e mais as malas, né? Então não podia ser qualquer carro, né? Tinha que ser pelo menos um carro bom, grande, né? Então você vai olhando, você não enxerga não, deixa isso passar. E você vai analisando, mas pedindo a direção de Deus. Senhor, mostra alguém. E você vai olhando. Aí tá. Aí na hora, então passa o quê? Eu vi um carro de placa vermelha. Placa vermelha no Brasil é táxi, né? E é um carrão de táxi, né? E o que está escrito lá no táxi? Guarulhos. É o táxi que vai para o aeroporto de Guarulhos. Falei, é ele mesmo, tá sozinho. Toque ali, né? No vidro. O senhor está indo para Guarulhos? Estou aí, conta a história, o que aconteceu. Não, entra aí, eu levo vocês. Enfim, gente, Deus providenciou ali, então, o táxi. Entramos tudo lá. As malas. Só que daí vem a outra preocupação. E meus pais vão ficar ali no meio da rua? A gente vai e eles ficam? Como que fica a situação? Né? Aí você vai com aquela... Meus pais vão ficar para trás ali no meio da rua, né? Mas... Meu pai estava com o celular, né? Falei assim, tudo bem, pai? Tem como pedir ajuda? Não, tudo bem, dá. E no meio do caminho eu também já fui, né? No celular, já pesquisando guincho, essas coisas, para ir passando, né? Para agilizar o negócio. Aí tá. No aeroporto, 2 horas antes, ainda conseguimos chegar bem cedo, no horário certo. Entrei em contato com meu pai, já estamos em casa. Eu falei, mas como assim? Estou em casa? Tão rápido? Ele falou assim, não, a hora que vocês entraram no carro, e logo em seguida parou um outro carro, oferecendo ajuda. O meu pai estava precisando para o radiador, né? A tampinha afrouxou e precisava de água, né?
E parou um carro lá e falou assim, o senhor precisa de ajuda? Eu tenho aqui alguns galões de água. E ele pegou e não era qualquer água não, tá, gente? Era uma água, nem eu sei dizer, mas é uma água específica ali, lacrada. Meu pai pegou um galãozinho dessa água, né? Colocou, pôs para funcionar, foi embora para casa. Chegou antes que nós, né? A gente chegou, ele já estava em casa fazia tempo, né? Mas o pai disse que foi logo quando a gente entrou no carro, já parou esse carro. Então, o que eu aprendo com tudo, né? Eu aprendo que em toda situação nós temos que encontrar propósito, né? Propósito, e sabemos também, reconhecemos que muitas vezes Deus ele quer nos livrar de algo tão pior. Porque depois que tudo passou, não está todos quebra-cabeça. E começar a pensar, por que aquele congestionamento naquele horário? Né? Interessante que depois que o táxi foi, a gente pegou só mais um pouquinho e acabou o congestionamento. Era só ali naquele trecho, estava em obra ali a pista, mas era só aquele trecho. Depois eu comecei a pensar, se aquele congestionamento, meu pai estaria lá, na pista, né? Mais rápido, e poderia ser pior o estrago, poderia fundir o motor, e poderia parar no lugar, porque depois, logo em seguida, nós íamos pegar a Ayrton Senna, que não para ajuda nenhuma. A Ayrton Senna vai direto, ninguém para ali, ainda mais São Paulo, quem vai parar mais de 10 horas da noite para ajudar alguém, né? Mas não é nem só por causa disso, é porque os carros estão em velocidade. Então, se não fosse aquele congestionamento naquele trecho, o carro do meu pai ia fundir lá na frente e nós não teríamos ajuda nem no trecho seguinte. Então, nisso tudo, nós vimos a mão de Deus. Mas são situações que muitas vezes a tendência nossa seria reclamar. Não é verdade? É verdade. Né? Mas, em toda situação, aprender a agradecer, reconhecer livramento lá na frente, aleluia, em tudo, né? E eu quero, em seguida desse testemunho, abra aí, Salmo 16. Salmo 16, versículo 2, eu vou ler somente. Salmo 16, 2 diz assim: a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Mais uma vez, porque esse versículo ele tem uma profundidade. Diz, a alma disse ao Senhor, tu és o meu Deus e eu não tenho outro bem além de ti. Nós cantamos aqui da graça de Deus, né? Muito mais preciosa do que bens terrestres aqui. O salmista aqui, ele fala que ele não tem outro bem além do Senhor. Isso não significa que nós não temos bens. Eu tenho muitos bens. Os irmãos têm bens. Bens materiais, né? A família é um bem. Mas o sentido que o salmista fala que eu não tenho outro bem além de ti, é no sentido de tu és tudo que eu tenho, tudo que eu preciso. A família, a gente nunca sabe quando vai estar perto da gente. É um bem precioso a família, mas não se escandalize não, mas não é o bem precioso que você tem, não é a sua família. É preciosa a sua família, mas não é o bem mais precioso. Porque um dia você pode não estar com a sua família, mas Deus, Ele está conosco. Aleluia. Bens materiais, eu visitei algumas no Brasil e eu achava que japonês é muito materialista. Né? Tem japonês materialista, a gente sabe que é um país materialista, que se apega a coisas, adquire um bem, trata aquilo como um Deus. Mas eu vi no Brasil como existem pessoas apegadas a coisas, né? A bens, carros, e por causa desse apego,
por causa desse amor ao material, tem relacionamentos frágeis. Não se relaciona bem porque o mais precioso é aquela casa, é aquele copo que quebra e sofre pelo prato que quebra uma semana. Então, muitas vezes, há pessoas que se apegam a tanta coisa, um carro novo, casa nova, bens, todos nós temos, mas nenhum bem é mais precioso do que o nosso Senhor, porque tudo isso um dia vai acabar. Carro, roupas, bolsas, sapatos, celulares, né? Eu lembrei agora, eu perdi um celular lá no aeroporto de Guarulhos, mas por isso eu mesmo, ninguém me roubou não, né? Tanto é que eu fui só sentir a ausência dele, falei, nossa, cadê meu celular? Eu não lembro dele mais, né? Mas provavelmente, pela história que a gente foi, provavelmente naquela chuva que estava caindo, né? E na emoção dessa mãe e tal, deve ter caído ali na posse, e dali foi pro ralo. Menos mal, né? E também, né? Menos mal, porque, assim, tinha lá só um chip assim, de foto, essas coisas, né? Mas o chip mesmo do Japão estava comigo, né? Então, tá bom que caiu lá no ralo e foi embora, né? Porque esse cara me mandou outro, ia ver todas as minhas informações, aí já não dá, né? Mas aí a gente faz hoje a tecnologia é tão boa que a gente faz aquela busca, né? Aí eu vi lá, a última visualização foi dia 27, foi no dia mesmo que eu peguei. Então, até agora, acho que não peguei. Tomara que esteja lá no ralo. Mas, enfim, né? Por que eu tô falando nisso? É um bem. É caro um celular? Claro que é. Né? Tá perdendo essas coisas, né? Porque é um valor. É valioso, mas eu não fiquei doente por causa disso. Meu celular. Não. É material, né? E por que há tantas pessoas que por causa de bens materiais sofrem, adoecem, né? Eu estou falando de casos que eu vi no Brasil. Pessoas doentes por causa de bens, né? E eu acredito que pessoas, relacionamentos, amizades valem muito mais do que qualquer matéria. E como diz aqui o salmista, eu não tenho outro bem além do Senhor. Ele é o nosso bem mais precioso. Ele sempre estará conosco na nossa vida, nos socorrendo quando nós precisarmos. E por isso que eu quero mais uma vez aqui expressar, declarar minha gratidão a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado, né? E também agradecer pelos aprendizados, e é isso aqui que eu deixo para a igreja. Amém? Amém. Muito obrigada aí pelas orações e Deus os abençoe. Aleluia.